Vitória, 15 de junho de 2016, Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Nem sei para que esse dia tinha que existir, porque todo mundo deveria saber que não se pode bater nos velhinhos, nem nos jovenzinhos, nem ninguém, meu amigo. Se você quer bater em alguém, não bata. Bata uma vitamina de abacate, bata uma bananada, não bata nas pessoas, porque não é legal, não é interessante, não faz bem para o seu coração. Mas faz bem assistir o Cineimagem, que já está no ar aqui pela Imagem TV no Cine Jardins. Obrigado pela presença. A gente vai para uma vinheta rapidinho e já volta com o Cineimagem. E agora já estamos aqui com ele, Jorge Ribeiro. Opa, tudo bom? Maravilha, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Você que trouxe aí pra gente um curta, realmente de um cara, um ícone da literatura aqui no estado, eu diria, mas que, como grandes ícones, às vezes não tem o seu reconhecimento, né? É o Sérgio Blanc. O Sérgio Blanc produziu muito na década de 80, principalmente, por volta dos 20 anos. Ficou agora uns 20 anos depois de ter feito vários livros, ficou uns 20 anos aí mais ou menos em silêncio. E é engraçado que agora parece que a literatura dele está assim, ressurgindo, as pessoas estão revisitando, né, lendo, fazendo saraus, etc. Muito bacana. E você não conhecia quem é Sérgio Blanc, não sabe do que estamos falando? Então fique atento, porque neste momento a gente vai fazer uma sessão de cinema aí na sua casa, com um filme que a gente vai assistir já já. Mas antes, para ver um filme, a gente precisa estar bem alimentado, não é? Geralmente come-se pipoca assistindo filme, né? O que você costuma comer assistindo um cineminha? Pipoca, exatamente. Pipoca e Guaraná, clássico. A gente teve um entrevistado aqui que reclamou de pipoca, falou que fazia muito barulho. Então nosso chefe está inovando na culinária. Vamos ver o que ele trouxe hoje. Por favor, chefe. Uma mexerica. Não, isso aqui isso aqui não é mexerica. Que isso? Isso aqui é uma mexereca. Isso é uma melancia, né? Isso aqui é um mutante. Ô, chefe, pelo amor de Deus, vê se isso é uma mexerica que se traz para o entrevistado. Por favor, chefe, traz uma melhorzinha, uma daquelas com folhinha. Que isso? Peraí, chefe, com folha e tudo. Com folha e a folhinha? E com plástico. Com folha, com do plástico. Supermercado. Chefe, você tá meio embananada, mas essa tá mais bonitinha, né? Não, eu quero aquela outra. Você quer aquela outra mesmo? Eu sou guloso. Então, tá. 2 mexericas. Pra mim. Pra você. Ah, obrigado. E pra você também acompanhar o filme com a gente, que começa neste momento, Risque Meu Nome do Mapa, de Jorge Ribeiro, falando sobre Sérgio Blanc. Uma ótima sessão pra vocês. Lá, 1, 2, 3, testando. É o Sérgio Blanc. Como é que é o nome do Sérgio Blanc todo? É Sérgio Blanc mesmo? Sérgio Luiz Blanc. Sérgio Luiz Blanc, né? Uhum. Então, publiquei os 20 anos, mas com opinião contrária a essas pessoas que eu apresentei o trabalho naquele momento, que elas diziam: você é muito jovem, você vai se arrepender, com o tempo você vai talvez descobrir que isso que você está fazendo é imaturo, é coisa de adolescência, como geralmente acontece. Mas eu fui muito insistente, né? Eu acreditava naquilo, sempre acreditei. Então, essa fé no que eu estava fazendo, que me manteve meu foco, né? Que era fazer literatura. E um belo dia,
me aparece Sérgio Blanc lá na sala. Eu estava sozinho. Eu recebi Sérgio sozinho, não tinha ninguém na sala. E eu nunca tinha visto, não conhecia. Veio Sérgio com aquela figura, né, que inclusive Fernando descreveu, dark, aqueles cabelos louros, longos. E o que me impressionou particularmente, as unhas compridas, unhas que me pareceram de mandarim chinês, né, que também deixam, os mandarins também deixam as unhas crescerem. E sentou-se comigo e me apresentou um livro. E esse livro, eventualmente, se tornou o primeiro livro impresso de Sérgio. É o estilo de ser assim tampouco. E fui um moleque muito insistente, porque tudo levava a eu desistir. Um jovem de 18, 19 anos, que é filho de imigrantes alemães vindo do interior do estado, morando na periferia, no subúrbio, se metendo a fazer poesia. Né? Que bicho é esse? Mas criou uma espécie de dilema para nós, que decidiríamos sobre a publicação do livro. Porque, embora tenha impressionado aos três, né, até pela alta originalidade do livro, da proposta do livro, era um livro imaturo. Era um livro, né, de um jovem de 20 anos e que tinha ainda muito que aprender. Mas a promessa de um grande poeta estava ali. Outro trabalho de Sérgio que deve ser mencionado e que tem não apenas o caráter de necessidade de sobrevivência, mas até o heroísmo com que ele enfrentou essa tarefa, né, foram as oficinas que ele fez no Centro de Prevenção e Tratamento de Toxicomania da Prefeitura de Vitória, né, e o trabalho que ele fez também com os loucos. E pude ver como essas pessoas recebiam bem o Sérgio Blanc. Como o Sérgio Blanc era importante para elas. Né? Como era uma âncora que os ligava à normalidade e à abstinência. E como o Sérgio lidava bem, muito bem com essas pessoas. O carinho que ele tinha por elas, o respeito que ele tinha por elas. Quando acabava o expediente, nunca ouvi que Sérgio dissesse qualquer coisa que levasse a pensar que ele estava fazendo aquilo apenas por uma questão de sobrevivência. Nunca ouvi Sérgio fazer qualquer brincadeira com essas pessoas, né, que estão à margem, sofrendo, e foram por eles tão bem tratados. Hoje, resolvi escrever sobre a função da poesia na cultura da sociedade atual. Só consegui fazer esse verso. Os óculos abandonados à mesa viram tudo. Nos anos 80 tem aquela coisa meio do plástico, do nylon, né, o pré-AIDS. Então tem um imaginário muito forte de anos 80, né, as coisas de plástico futurista, gel, né, recortado, cultura pop, cultura de quadrinhos e tal. Esse universo todo chegando, né, assim, a gente tá na alta cultura de massa pré-internet. Assim, pensar mais historicamente, tá, já tinha acesso a muita coisa, né? Então uma geração que está lendo muito quadrinho, vendo muito disco, mas os discos são muito caros. Quando eu vou comprar um disco importado, um LP, eu lembro que é $50, $100 pra você comprar um LP importado, né? Mas ao mesmo tempo muita gente tendo acesso a essas coisas já, né? Então acho que ele pegou um boom disso, não sei analisar o que exatamente, e ele aceitou. Então tem a história um pouco da antena da raça.
que pra mim eu acho que essa poesia tem muito de década de 80, sim, principalmente os livros que ele publicou nos 80, começo dos 90, e traduzem muito essa urgência dessa juventude, dessa geração, mas não no sentido nihilista do Dark, né? Mas acho que tem mais a ver com a ideia de para falar de subculturas da mesma época, né, com uma ideia do pós-punk, que, né, foi na verdade um aglomerado de movimentos culturais diversos durante toda a década de 80, que tinha mais a ver com uma voracidade, uma vontade de devorar o mundo, de degluti-lo, né, e de traduzi-lo em experiência estética. Então tem essa urgência, está toda lá, essa força também, né, e essa sofisticação, que são coisas que me fascinam assim, até hoje no Sérgio. A poesia marginal brasileira, enfim, muito sinteticamente falando, né, que se deu nos anos 70, né, com vários traços específicos. Então, a minha tendência mais imediata seria dizer, né, que Sérgio, se ele não é um legítimo representante dessa poesia, ele é um herdeiro dessa poesia. Né? Eu diria muito rapidamente assim, mas um herdeiro não quer dizer que herda tudo. Né? Você pode herdar, no inventário você herda parcialmente algumas coisas, né? Então, algumas coisas não herda, por exemplo. Então, por exemplo, quando a gente fala poesia marginal no contexto brasileiro, né, uma das primeiras coisas que vem à mente são os poemas curtos com muito humor. Né? Aí você vai dizer, mas no Sérgio tem isso? Como na poesia marginal, não. Né? O Sérgio não tem tantos poemas curtíssimos assim, aqueles poemas piada, por exemplo, de 3 linhas, né? 2 linhas, então, não tem. Né? Há uma melancolia muito pouco estudada na poesia marginal que no Sérgio é mais aflorada. Isso. Né? Esse é um aspecto em ser estudado mais até na poesia marginal. Né? Os estudiosos da poesia marginal no Brasil deram muita ênfase a questões políticas, a questão do humor, enfim, outros jogos de linguagem, mas e não na melancolia, por exemplo, que no Sérgio é um pouco mais, na minha apreciação, mais visível. Ilustre um desconhecido, separe do resto e ame com propriedade. Gente, a paixão é isso, né? Geralmente ela vem dessa forma, né? É uma descrição ao mesmo tempo tão singela e tão direta assim, que é basicamente isso, né? É como se a gente escolhe alguém que seja desconhecido pra gente e passa a querer saber tudo e a querer tornar aquilo familiar, né? É uma tradução tão forte dessa mecânica que realmente é surpreendente, assim. A que ponto os escritores do Espírito Santo passaram a ser cerebrais demais? Porque o processo de criação passa muito por dentro da universidade, e aí a pessoa tem uma necessidade de ter uma explicação teórica do processo que ela está fazendo. O Sérgio, eu acho que ele tem isso pelo outro caminho. Ele é um cara que vem da intuição, ele é um cara que se coloca pela intuição, entra na sistematização da escrita, via oficina, via o contato, começa a circuitar, né? Começa a entrar em contato com editoras. Eu lembro que ele chegou a publicar com a Ânima no Rio, né? O Pulso é uma coedição e tal. E isso ajuda a ter visão de mundo editorial, né? Se ele não teve a formação, vamos dizer assim, escolar, a gente pode considerar ele um poeta erudito, porque ele teve pessoas, amigos, e eu me lembro um deles, talvez o principal, mas muitos outros, Hamilton de Almeida, ele refere a isso, que o indicaram, que foram o Denis Gomes também, oficinas literárias. Quer dizer, ele então soube escolher os amigos, soube escolher as leituras, soube se formar. Ele é um poeta que você vê um estofo nos poemas dele. Os poemas dele não são poemas gratuitos ou feitos com trocadilhos fáceis, né? Eu gosto desse jogo de palavras. Às vezes ele ameaça ir para um clichê, na verdade ele subverte o clichê todo, né? Tipo, os dias ímpares é o título do poema, ele são meus dias preteridos, né? Já remete ao preferidos, mas tem já é o contrário, né? O preterido é o que você deixa de lado. Sol e solidão, mais sol que solidão.
Tá bom ou tem que aumentar o som? E Simval pegou a palavra-chave, que é solidão, que é um dos motes, um dos temas que eu sempre lidei, né? Que eu sempre repito essa frase, não sei se é de alguém, mas sempre ficou no meu subconsciente e acredito até hoje que a solidão é a condição humana. Olha bem, quase todo o trabalho de Sérgio, quase todo o poema, e até se a gente pegar algum aleatoriamente, acaba levando a esse tema de solidão, né? Ele me parece muito que, claro, nós conhecemos o Sérgio, sabemos que é aquela pessoa, como eu disse, que às vezes um pouco amarga e irônica e cruel consigo mesmo, etc. Mas ele construiu esse personagem como escritor também. Então parece que ele construiu essa imagem do escritor que sofre, aquele sujeito isolado, né? Parece que os trabalhos dele, os textos deles acabam levando para isso. Por que parou de escrever, Sérgio? Porque acabou a carga, né? Ele acabou de captar, ele cansou. Se eu não tenho mais, eu não vou agora ficar sobrevivendo a mim mesmo, ele deve ter pensado. Eu não vou ficar me sobrevivendo a mim mesmo. Eu vou ficar buscando palavras bonitas, juntar palavras, e se eu não tenho mais recado para dar, o recado que eu tinha para dar eu já dei. Eu captei, eu me carreguei, né? Aristotelicamente eu descarreguei, né? Eu fiz essa catarse e agora estou limpo, estou puro. Por que eu vou inventar mais moda? Pode ser que, quem sabe, o futuro a Deus pertence, daqui a uns anos, ele volte a se carregar novamente e, claro, sofrer mais, e nesse sofrimento ele também fazer outras catarses, portanto, outros poemas. Mas, descarregado, ele não tem mais recado para dar. O que eu já falei, já está falado. Agora eu me calo. O meu silêncio diz muito, porque vocês querem me ouvir? Ouçam o que eu já falei, lá atrás. Ali estou eu. Quando eu sou cobrado, por que você parou de escrever? Essa cobrança não me incomoda. Eu sempre digo isso quando me perguntam, né? Que enquanto eu não sofrer com isso, estou tranquilo. Eu nunca perguntei a Sérgio por que é que ele parou de escrever. Até porque eu não estou certo de que ele tenha parado de escrever. Entende? O Sérgio é uma pessoa muito reservada. E nós que somos amigos dele, nós tememos entrar um pouco nessa reserva dele. Entende? Eu nunca me senti à vontade para perguntar certas coisas a Sérgio Blanc. Mas eu me sinto à vontade para duvidar dessa decisão dele. Um poeta como ele, que viveu, aparentemente viveu todas as instâncias da poesia na sua própria vida, que encarnou na sua própria vida a poesia, como muito bem diz Fernanda Chiamé, né? Eu tenho a impressão que não cessou ainda. Entende? Eu tenho a impressão que Sérgio Blanc, assim como nos surpreendeu com cada livro, pode ser que venha a nos surpreender ainda. Eu não acredito que Sérgio Blanc tenha parado de escrever. Eu acredito num hiato, pode ser que ele tenha feito um hiato que está por acabar, ou já acabou, né? Mas eu tenho certeza que Sérgio, ele nos prepara certamente uma surpresa. Raros ruídos, mas como doía o nome do coração. Parece fuga o fato de eu não ter condição de encanto. Eu tenho muito amor cego em mim. Eu tenho muito amor cego em mim, até dar-se ao luxo
grande luxo de vida, o medo grande. As mesmas horas possíveis algum dia do amor. Atropelos em avenidas extensas, atropelos em avenidas extensas, raros ruídos, mas como doía o nome do coração. Parece fuga o fato de eu não ter condição de encanto. Eu tenho muito amor cego em mim. Eu tenho muito amor cego em mim. Até dar-se ao luxo, o grande luxo de vida, o medo grande. As mesmas horas possíveis algum dia do amor. Atropelos em avenidas extensas, atropelos em avenidas extensas. De volta com o programa Cine Imagem, no último bloco a gente exibiu o filme Risque Meu Nome do Mapa, dele, Jorge Ribeiro, falando de Sérgio Blanc. Aquela mexerica gigante ainda tem aqui. Sérgio, o Jorge está se lambuzando aqui com a mexerica. Tá boa, Jorge? Tá boa, tá docinha. A mexerica tem quase uns 5 quilômetros de circunferência, então tá dando para comer até agora, tá uma delícia realmente. Agora, Jorge, sobre o filme, qual foi sua intenção? Por que fazer um filme sobre Sérgio Blanc? Então, talvez até mesmo por ser professor de literatura, né? Eu estava na casa de um amigo, inclusive é o Edivan Freitas, que fez a música, que fez a trilha. E lá eu vi na biblioteca dele um livro do Sérgio Blanc, isso em 2012. Aí eu lendo um poema lá, aí eu vi a expressão segredo enorme, aquilo ficou na minha cabeça e começou a se transformar em imagem. Aí eu falei para uma amiga, essa minha amiga ficou me cobrando tal documentário, mas eu nunca tinha feito documentário na vida. Aí me juntei com a Juliana Gama, que ela sim tem experiência, né, no ramo de audiovisual, e a gente juntou uma galera, né, Marcelo Reis, e a gente começou a fazer as entrevistas e depois editamos. Olha que bacana, Marcelo Reis, que até passou por aqui já também, muito bacana. Então foi seu primeiro curta, basicamente, né, um documentário, e o Sérgio chegou a assistir, chegou a ver? Assistiu, diz ele que gostou. Bacana, muito legal. E você tem pensamento de gravar outros, tem outros projetos, já tem alguma outra coisa engatilhada? Engatilhada não, assim, né, como eu sou professor, aí eu estou tentando fazer alguma coisa dentro da escola agora, na medida do possível com os alunos. Mas assim, ideias a gente tem aos montes, né? Porque eu acho que fazer documentário, a realidade está aí, né? Os temas estão aí à nossa volta, né? Basta aí uma câmera na mão, porque a ideia já tem aos montes, né? E muito bacana realmente ter essa iniciativa, né? Professor de literatura viu o Sérgio Blanc e falou, por que não, né? Tá aí o recurso, tem a câmera, vamos fazer. E ficou realmente muito bacana o material, principalmente para quem não conhece, e para quem conhece também acaba se aprofundando na história dele. Realmente parabéns, que venham mais filmes, que a gente tenha a possibilidade de gravar e passar aqui, né, no nosso programa mais filmes de Jorge Ribeiro. Agora, Jorge, o nosso programa é bem curto, né, como você deve ter percebido, e a gente tem no finalzinho um quadro, que é um quadro muito importante, que se chama o seguinte: perguntas que não tem nada a ver com o que já foi perguntado.
Então, neste momento, olhando para a lente da verdade, temos perguntas para você agora. Jorge, com quem você se emocionou mais? Com a morte de Ayrton Senna, com a morte dos Mamonas Assassinas ou com a separação de Joelma e Chimbinha? Eu acho que foi com a separação de Joelma e Chimbinha. Foi um fato marcante? Foi um fato marcante porque, pô, era tão legal o casal, né? Agora estão separados, quebrou o amor. Você curtia a banda Calypso? Nunca ouvi. Nunca, mas eles devem estar fazendo a mesma coisa agora, né? Não sei, não acompanho, mas devem estar fazendo o mesmo tipo de som agora. Não pense em fazer, de repente, um documentário sobre o Chimbinha? Não, acho que não. Acho melhor mesmo, deixa o Sérgio Blanc. E tem outros autores aqui no estado também que merecem. Exatamente, é. Maravilha. Agora, Jorge, te agradeço demais a presença. Tem alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas que te assistem na Lente da Verdade? Claro, tenho. Na Casa de Estael, dia 16 de junho, às 19h30, vai acontecer um sarau chamado Dia de Blanc. Vai ter música, poemas e vai exibir o documentário também. Eu acho que é bem bacana. Quem tiver interesse em entrar mais em contato com o mundo do Sérgio Blanc, da poesia dele, além de ler o livro dele, óbvio, vai ser um encontro bem bacana lá com comes e bebes e muita gente bacana. Olha, ótimo convite. Se você está assistindo o programa inédito, no caso será amanhã. Agora, se você está vendo uma reprise, você perdeu, mas não fique triste, não corte os pulsos. Sérgio Blanc está aí, disponível em livros e ainda em vida, né? Mora em Campo Grande, eu acho. Mora em Campo Grande. Então vá visitar Sérgio, troca uma ideia que realmente é um cara fantástico. Agradeço pela sua presença, agradeço a você, Jorge, obrigado, eu que por estar agradeço. aqui com a gente. E se você perdeu o programa, quer conferir mais, acesse o site imagem.tv.br/cineimagem. Até a próxima edição. Tchau!